Ribeirão caminha para receber o sistema de semáforos inteligentes e monitoramento dos corredores de ônibus. A Prefeitura lançou a licitação para contratar a empresa que fará o serviço de instalação com custo estimado de quase 35 milhões de reais. Quando o assunto é semáforo, Ribeirão exagera na quantidade de equipamentos. Quem diz isso são os motoristas. Do túnel da Avenida Independência até o bairro João Rossi, por exemplo, a quantidade é grande. Por outro lado, alguns causam confusão e perigo para os pedestres. A dona Graça mora no edifício que fica entre as avenidas 9 de Julho e Presidente Vargas. Nesse ponto, o dispositivo já causou vários acidentes. Mais do que nesta rua, na Avenida Presidente Vargas, na esquina da Independência com a 9, já tivemos acidentes gravíssimos, do carro virar de perna para cima, sabe? E aqui também. Isso nem poderia ter começado dessa maneira, certo? Nós denunciamos já na primeira semana de funcionamento, nós fizemos várias denúncias. Só que, lamentavelmente, os órgãos públicos ou os seus representantes não dão ouvido às reivindicações daqueles que pagam os devidos impostos. Ainda na região da 9 de Julho, com a Presidente Vargas, uma via próxima tem necessidade de uma melhor sinalização, seja semafórica ou de outra maneira. Aqui atrás do prédio, quando você vai atravessar a Olavo Bilac, não tem um sinal para o pedestre. Então, se a pessoa não ficar muito atenta ao sinal que abre e ao sinal que fecha, tem muita dificuldade para atravessar. A expectativa é que tudo isso mude com o sistema inteligente de semáforos. A Prefeitura de Ribeirão lançou a licitação para contratar a empresa que vai cuidar desse monitoramento. Ainda tem um longo processo burocrático pela frente, mas está no caminho para acontecer. Para o engenheiro de tráfego, a notícia é boa. É interessante para o município de Ribeirão? Claro, claro. A gente tem o seguinte, né? Esses tipos de dispositivos, né? Eles garantem, primeiro, segurança viária, organização dos movimentos de um cruzamento, por exemplo, e garante fluidez. Então, a instalação de semáforos vai ajudar nesse quesito, garantindo uma fluidez e principalmente na segurança viária. É importante também que nas principais avenidas, substancialmente, né, a gente ter a sincronização desses dispositivos para dar justamente isso, vazão, fluidez no tráfego e redução cada vez maior dos atrasos que são inerentes a esse tipo de dispositivo. De nada adiantará um sistema inteligente de semáforos se não houver uma engenharia bem planejada que leve em consideração também ruas e avenidas menores, que se interligam às obras de mobilidade. Já vem fazendo isso, né, com essas ações com os corredores, a melhoria de alguns cruzamentos, então assim, ajuda muito. Então é sempre importante manter essa linha, compatibilizando a oferta com a demanda. Então, como eu já falei, a gente tem um excesso de veículos e precisa organizar isso melhor. E semáforos, preferências para pedestres, para o transporte urbano por ônibus, são ações integradas que vão fazer com que a cidade fique cada vez, digamos assim, mais otimizada, né, do ponto de vista do trânsito. Em junho deste ano foi inaugurado o Centro de Controle Operacional instalado na RP Mob, empresa de mobilidade urbana de Ribeirão. Ele integra o trabalho dos agentes de trânsito e fiscalização de transporte e amplia o monitoramento urbano nas principais vias e corredores de ônibus da cidade. O investimento é de mais de 2 milhões de reais. Os operadores ficam de olho em tudo o que acontece lá fora e também dentro dos ônibus coletivos por meio de um telão enorme e dezenas de câmeras. Se a gente tiver alguma situação de assédio, violência, a gente chama a polícia e a guarda para atender esse chamado. Se for algo relacionado a trânsito, os agentes de trânsito conseguem se mobilizar até o local, fazer algum tipo de fechamento, algum desvio, no mesmo momento que está acontecendo a ação. Esse sistema implantado em Ribeirão é o primeiro em cidades de 500 a 1 milhão de habitantes do Brasil. Então, não estou falando de uma coisa que todo mundo tem. Posso te falar que as capitais do Brasil e as principais também, só que tem esse sistema. Posso citar Curitiba, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza
e desconheço outro, Belo Horizonte e desconheço outras. Então, Ribeirão está avançando com esse monitoramento e essas capitais também fiscalizam através de câmeras. O código prevê, mas não vamos fazer isso nesse momento. Temos que orientar, tentar monitorar, dar uma fluidez e, quem sabe, com isso não há necessidade de fazer. Gislene Lopes para o Jornal da Clube. A licitação para a implantação dos semáforos inteligentes está marcada para o dia 10 de janeiro e será feita por meio de sessão pública. O valor previsto do contrato é de quase 35 milhões de reais. Os equipamentos serão instalados nos corredores de ônibus das avenidas Dom Pedro, Saudade, do Café, além da adequação na 9 de julho com Antônio Diederiksen. A gente segue falando mais agora sobre esse assunto, já aqui no nosso telão, com o Anderson Manzoli, engenheiro civil, já agradecendo, inclusive, por nos atender aí em pleno feriado, primeiro dia do ano, né, Manzoli? Feliz 2025 para você. Quais são os principais desafios na sua análise dessa implantação de um sistema inteligente de semáforos em uma cidade como Ribeirão, considerando já, inclusive, o tráfego intenso que nós temos e a infraestrutura? Boa tarde, Manzoli. Boa tarde, André. É um prazer poder estar participando aqui do programa. Em primeiro lugar, feliz ano novo para você e para todos que estão aí nos ouvindo. Bom, André, a gente sabe, né, que quando a gente fala de infraestrutura, de transporte, a gente está falando, na verdade, de 3 pilares. Então, nós temos os veículos, nós temos as pessoas e o comportamento das pessoas e a infraestrutura. Quando a gente fala de semáforo, nós estamos falando da infraestrutura pública. E os semáforos inteligentes, eles são uma ferramenta muito boa, sim, desde que eles sejam adequadamente regulados, né, para você não ter um problema de um semáforo atrapalhar o funcionamento de outro muito próximo. Então, quando você faz um bom ajuste dos semáforos, você melhora, sim, a segurança, principalmente dos pedestres, que muitas vezes a gente vê só a opinião dos motoristas que falam, tem muito semáforo. Mas às vezes eles são necessários para dar segurança para o pedestre, para o ciclista, então faz parte. Os semáforos inteligentes, eles conseguem, conforme você vai, lembrando que as cidades são orgânicas, conforme você vai conseguindo coletar dado, você consegue fazer ajustes no tempo, né, de vermelho, de verde, e você realmente consegue melhorar a fluidez dos veículos. Então, o maior problema é o custo inicial, mas Ribeirão Preto tem condições de arcar com esses custos, mesmo porque quando a gente investe, a gente está investindo também na segurança, então a tendência é diminuir acidentes, é melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, fazer a aquisição e a manutenção é sempre o elemento mais caro. Mas depois fazer, né, claro, a compatibilização desses dados e desses instrumentos com os outros setores. Manzoli, como a engenharia de tráfego pode ajudar, então, a resolver os problemas de excesso de semáforos ou até a confusão causada por esses dispositivos que hoje já existem? Bom, o primeiro passo, André, é a gente lembrar que ele não é algo estático. Então, num primeiro momento, talvez a gente tenha que fazer ajustes. Então, você faz a coleta de dados com o fluxo dos veículos, o comportamento, né, dos pedestres, os horários de pico, durante a semana de segunda a sexta, depois de sábado e domingo, as sazonalidades que acontecem, por exemplo, no período de férias escolares. Então, nesse momento, você faz a primeira colocação do semáforo inteligente e você faz análise da situação do que está dando de resultado. E aí você, com esses dados, você consegue fazer simulação de cenários e você consegue, claro, começar a mexer nos tempos de ciclo. E aí você vai melhorando. Então, a tendência é, talvez não dê um acerto no primeiro momento que ele for instalado, mas a tendência é, conforme for se coletando dados, vai se alinhando. E conforme você consegue também fazer a migração das pessoas para o transporte público, você começa também a diminuir o trânsito nos principais pontos da cidade e, de repente, consegue até tirar um semáforo ou outro em um determinado momento de um determinado local, porque, de repente, para essa nova situação do trânsito mais organizado, esse excesso de semáforos pode se mostrar desnecessário. Claro, lembrando sempre que nós temos que analisar sobre o ponto de vista também do pedestre, né? Que às vezes a gente olha
sobre um ponto de vista apenas, e não, temos que olhar sobre o ponto de vista de todos, que é um espaço público. Então, nós temos pedestres, temos pessoas de bicicleta, temos os veículos automotores, temos as motos, tem que contemplar a todos. Anderson Manzoli, engenheiro civil, agradeço mais uma vez a sua presença aqui com a gente, a sua disponibilidade, que estejamos juntos aí ao longo desse ano. Um grande abraço, Manzoli. Muito obrigado, André. Abraço a todos.